Convidar você a que abra a sua Bíblia lá no livro de Lamentações de Jeremias. Nós vamos ler no capítulo 1, vamos ler do versículo 18 até o versículo de número 20. Nós estaremos hoje, eu estarei começando essa reflexão com você hoje, e na semana que vem nós vamos fazer a segunda parte dela, baseada também no capítulo 1 de Lamentações de Jeremias. Se você não sabe onde está Lamentações, ele está depois do livro de Jeremias, Isaías, Jeremias e Lamentações, tá bom? Então nós vamos ler esse texto aqui, ok? Vamos tentar tirar lições importantes para nós, aplicáveis aí à nossa vida, tá bom? Então vou pedir aos irmãos que prestem aí toda a atenção. Então, Lamentações de Jeremias, capítulo 1, do verso 18 até o verso de número 20. Capítulo 1, ele tem uma coisa interessante, porque ele tem nesse capítulo o sofrimento pela desobediência, ou a dor pela desobediência, mas ele tem também a dor e o sofrimento por causa, ou em razão da obediência. Então, hoje, eu vou compartilhar com os irmãos princípios relativos à palavra de Deus, que são imperativos para nós, que são importantes para nós em relação à nossa obediência ao Senhor. Quais são as consequências de nós desobedecermos a Deus, desobedecermos a palavra de Deus? Como essas verdades são aplicáveis à nossa vida hoje? Na semana que vem, por ocasião da ceia do Senhor, porque tem um texto aqui, que ele é um texto fantástico. E se um dia você fizer a Via Dolorosa lá em Jerusalém, esse texto que eu vou citar semana que vem, ele está escrito em cima de uma das estações lá. Você para e você vê, obviamente não em português, mas você sabe que a referência é esse texto lá. E é um texto que é cantado lá. Mas na semana que vem eu falo sobre ele. Hoje eu quero falar sobre esse texto aí. A palavra de Deus diz assim: justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade quando estavam à procura de mantimento para restaurar as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada está a minha alma e o meu coração transtornado dentro de mim. Porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, né? Amém pela leitura da palavra, mas misericórdia pelas consequências do texto. O livro de Lamentações, ele é muito interessante. Eu não sei se você sabe por que ele foi escrito. Lamentações, ele foi escrito quando Jeremias chegou em Jerusalém e viu a cidade completamente destruída por ocasião da invasão dos babilônicos lá. O ano aqui é 587, 586, mais ou menos. E é muito interessante a gente observar como o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 4 começam com o mesmo advérbio. É interessante, você lê o texto e você vê a análise, ou a visão, a perspectiva que Jeremias está tendo sobre aquela cidade. Olha só, capítulo 1, versículo 1. Como jaz solitária a cidade outrora populosa. Capítulo 2, versículo 1. Como o Senhor cobriu as nuvens da sua ira à filha de Sião. Capítulo 4, versículo 1. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado. É interessante, Jeremias ele chegava na cidade, ele chegou na cidade, ele começou a constatar aquilo que tinha acontecido lá. E por quê? E sobretudo, as razões, os motivos daquele sofrimento que eles estavam passando. Ele estava contemplando, irmãos, a desolação daquela cidade. Completamente destruída, completamente acabada, completamente ferida. Ele viu aquela cidade humilhada, ele viu a cidade vazia, os poucos que estavam lá estavam fracos, eles estavam aflitos. O esplendor de Jerusalém havia ido embora.
Mas nesse versículo que nós começamos a ler, verso 18, parece que o profeta ele faz uma confissão, ou uma profissão de fé. Ele diz, isso está acontecendo conosco, mas Deus ele é justo. Deus ele é justo. Justo é o Senhor. E aí parece que já na segunda linha do verso 18, ele discorre sobre o porquê, sobre o motivo daquela dificuldade, sobre o motivo daquele sofrimento. É muito interessante quando nós conseguimos olhar para nós mesmos e conseguimos identificar por que nós estamos sofrendo. É muito interessante quando nós fazemos uma análise justa de nós mesmos, das consequências das escolhas que nós fizemos. E honestamente, sinceramente, diante de Deus e diante de nós conseguimos perceber, eu estou pagando, ou eu estou sofrendo, ou eu estou colhendo o fruto das coisas que eu mesmo semeei. E Jeremias diz isso aqui como se a cidade de Jerusalém estivesse falando. Justo é o Senhor, porque eu me rebelei contra a sua palavra. Se a cidade pudesse falar, se a cidade tivesse uma boca, um alto-falante, que ela pudesse falar, ela diria isso, nós estamos destruídos, ou nós estamos sofrendo, nós estamos pagando, porque nós nos rebelamos contra a palavra de Deus. Nós vamos buscar ajudas em outras fontes, isso está aqui no texto, e ninguém nos ajudou. Os nossos anciãos, os nossos líderes, eles saíram para buscar algum tipo de consolo e acabaram encontrando outra coisa. Agora você imagina você conseguir perceber e pensar isso à luz da sua própria vida. Imagina você conseguir perceber isso e olhar isso, as razões talvez da sua tristeza, as razões das consequências daquilo que você está colhendo hoje, de você conseguir perceber por qual motivo, por qual razão. Veja bem, irmão, você conseguir sondar o seu próprio coração e entender o porquê, as razões, os motivos de se estar passando por essa situação. Então, é isso que Jeremias faz, e essa lição, esse pensamento, essa reflexão dele é imperativa para nós hoje também. Ela é cabível para nós hoje também. Porque é muito comum nós falarmos hoje, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão passando dificuldades, as pessoas estão com uma desestrutura familiar, elas estão com uma desestrutura no casamento delas, os seus filhos estão afastados, muitos estão flertando com coisas muito escusas, muito escusas. Mas eu perguntaria a vocês, mas por quê? Por qual razão? O porquê nós muitas vezes sofremos? Então, Jeremias ele faz essa análise séria e honesta, e talvez ele chegue à conclusão dizendo, nós somos indiferentes com a palavra de Deus. Então é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã, a indiferença com a palavra do Senhor. Quais são as consequências quando nós nos constituímos indiferentes com a palavra de Deus? Veja bem o que eu vou dizer, veja aqui o meu argumento. As pessoas, elas estavam dentro da cidade santa. Elas estavam dentro de Jerusalém. Eu queria lembrar vocês que Israel tinha sido a nação escolhida pelo Senhor. E em tese, talvez até hoje, Jerusalém continua sendo o centro do mundo. O centro do mundo. E eles estavam lá, na cidade escolhida, mas ainda assim distantes. A reflexão que eu faço, que talvez possamos fazer, é que nós podemos estar dentro da cidade santa, mas ainda assim, ter o nosso coração resistente às coisas que Deus diz. Veja bem, você pode vir aqui ao culto, você pode participar aqui da música, você pode participar do coral, do coro, você pode ajudar na recepção, você pode ajudar na plantação de uma igreja, pode ofertar para missões, etc. Mas ainda assim, no seu coração, está bem distante daquilo que a palavra de Deus orienta. Daquilo que a palavra de Deus diz. Então eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã, esse é o texto da nossa reflexão. Fiquei tentando pensar num tema para a nossa mensagem, encontrei 2, eu acho que eu nunca coloquei 2 temas. Mas eu escrevi, indiferentes com a palavra, ou a dor pela desobediência. Qual o problema
Qual é o problema? Quais são as consequências? Quando eu e você, nós ficamos ou somos indiferentes com a palavra de Deus. O que isso causa? Como isso alcança a nossa vida? Como isso traz consequências nocivas para nós? Então, eu gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos 4 coisas, que são 4 coisas que estão aí no texto. Muito fácil nós identificarmos essa coisa aí no texto. Então, nós vamos fazer como nós sempre fazemos. Nós vamos ler palavra por palavra, nós vamos ler versículo por versículo, vamos estar atentos àquilo o que o texto diz. A primeira lição que a gente tira desse versículo, ou desses versos, é que a indiferença com a palavra de Deus me leva a uma vida de escravidão, literalmente. Isso está escrito aí no versículo 18, a parte C, ou a última parte do verso. Verso 18 diz: justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos e vede a minha dor. Olha o que Jeremias está dizendo, olha só o que está acontecendo comigo. Vocês conseguem contemplar a dor que eu estou passando, porque eu me rebelei contra a palavra de Deus. E ele fala de rebelião mesmo, não é desobediência. Vede a minha dor. E aí ele cita a primeira coisa: as minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Aquela consequência arbitrária, impensada, inconcebível de ser indiferente com a palavra, fez com que aquela juventude, com que as pessoas, com as jovens, que as virgens daquela cidade, fossem levados para a escravidão. Eles se tornaram escravos na Babilônia. A gente lembra bem dessa história. Mas você lembra quando Paulo escreveu Romanos, capítulo 6, versículo 14, ele disse alguma coisa do tipo: se estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Mas não é interessante que aqueles jovens daquela cidade, aquelas virgens da cidade, elas foram dominadas, eles foram levados escravos, e eles se tornaram escravos, em razão da rebelião ou da rebeldia daquela cidade. Você lembra Salmo 119, versículo 10, 11? Como poderá o jovem se manter limpo, santo? E aí ele vai citar depois, versículo 11, Salmo 119, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Veja bem o que eu quero dizer para você. Em tese, sempre que somos indiferentes com a palavra, nós nos constituímos escravos de alguma coisa. E você pode estar aqui, você pode estar em casa, você pode estar aqui, você pode estar aqui, e ser escravo de um mau hábito. Simplesmente porque no seu coração você rejeita a palavra. Simplesmente porque no seu coração você é indiferente com a palavra. Talvez o pai ou a mãe chegue para o filho hoje e fale assim: olha, a Bíblia diz que você deve honrar o seu pai e sua mãe. E talvez você, jovem, adolescente, que já ouviu isso um monte de vezes, talvez hoje a sua reação seja assim: eu já sei, e faz aquela cara, já viu? Quando a pessoa fala com você que você é indiferente, que a pessoa olha para o alto assim, e o pai e a mãe estão falando, ele é indiferente àquilo. Veja que a nossa indiferença com princípios fundamentais da palavra de Deus geram escravidão, e era isso que estava acontecendo aqui. A indiferença da liderança daquela cidade, a indiferença dos pais daquela cidade, a indiferença dos líderes daquela cidade, dos anciãos daquela cidade, proporcionou, abriu as portas para que os jovens e as virgens, aqui a gente tem aquela ideia de meninas novas, de meninas moças, se tornassem escravas. Agora, talvez aqui, eu que sou pai, você que tem filhos, talvez nós pudéssemos parar agora aqui e nos perguntarmos assim: os nossos filhos são escravos de alguma coisa? Fruto da nossa indiferença com a palavra de Deus? Os nossos filhos são escravos de alguma coisa? Porque nós, os pais, as autoridades sobre os filhos, né? Porque nós somos indiferentes com a palavra. Não sei se você sabe, o Brasil é o segundo país no mundo em que as pessoas ficam mais conectadas à rede social. 241 minutos por dia. Você divide por 60 minutos, dá 4 horas. 4 vezes 6, 24.
Nós somos o país do mundo, o segundo país do mundo, apenas atrás das Filipinas, que mais ficamos conectados na média. É claro, isso é média. Isso é média. Daí tem uma galera que fica 9 horas. Você vai dizer assim, mas eu só fico meia hora. Mas tem gente que fica 10. Tá? Eu estou falando da média. 241 minutos. Então, talvez nós aqui, principalmente nós que somos pais, talvez devêssemos fazer essa reflexão. A minha indiferença em relação a princípios norteadores da palavra tem gerado escravidão dentro da minha casa? Eu não sei se você reparou, a última linha do último versículo que nós lemos, eu vou chegar lá. A última linha do último versículo que nós lemos, verso 20, diz assim: em casa anda a morte. Talvez aqui a morte não no sentido específico da palavra, de matar a pessoa, mas talvez no sentido de sem vida, talvez no sentido de sem vigor, talvez no sentido de sem ânimo, talvez no sentido de indiferença. Então a primeira lição que a gente tira dessa história é que a indiferença com a palavra me leva a uma vida de escravidão. Me leva a uma vida de escravidão. Me leva a uma vida de jogar o meu tempo, gastar o meu tempo naquilo ali, perder o meu tempo naquilo ali. Vocês já ouviram provavelmente falar de um instituto americano de pesquisa cristão, chamado Instituto Barna. O Instituto Barna publicou agora, no dia 8 de julho, uma pesquisa sobre essa situação da pandemia do Covid. A conclusão que eles chegaram é o seguinte: 35% das pessoas que foram pesquisadas estão na mesma igreja. 32% já não frequentam mais nenhuma igreja. Não querem mais saber de igreja. 14% mudaram de igreja. E 18% já disseram que não voltam mais para a igreja, porque vão ficar assistindo os cultos online da sua igreja e de outras. Interessante se observar isso. 30% abandonaram a fé nesse período. Embora haja 35% de pessoas interessadas a conhecer o Evangelho. Desses 30% que abandonaram a fé, agora eu me lembrei da Dilma. Lembra aquela história dos 30%? Não é 30%, é 15% de 30%. Não tem aquela... Desses 30%, 50%, vê bem, não é 50% dos 100%, é 50% dos 30%. Vocês entenderam, né? Então, não é 50% dos 100%, é 50% de 30%. Então, na realidade, não é 50%, vai ser 10% de 100%. Né? Foi alguma coisa assim que ela falou, mas foi isso. Mas desses 30%, 32% na realidade, que deixaram a fé, 50% estão na geração Y, entre 25 e 40 anos de idade. Em outras palavras, 25 e 40 anos são jovens, como eu, jovens. Consegue perceber isso? Consegue entender isso? Você consegue entender que quando nós somos indiferentes com a palavra, nós somos comprometidos com ela, tornando-nos suscetíveis à escravidão. Nós acabamos por abandonar a fé. Segunda lição que a gente tira dessa história é que a indiferença com a palavra me leva a uma vida de enganação. E isso está escrito no versículo 19, a primeira parte. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. Jerusalém chamou a quem? Aí você vai precisar ler o capítulo 37 de Jeremias, o capítulo 27 de Jeremias. Você vai ler lá no livro de Jeremias, que eles pediram ajudas aos vizinhos, a Tiro, Sidom, as regiões em volta, as cidades em volta, para eles conseguirem suportar a empreitada babilônica. Eles pediram ajuda. Só que esses vizinhos não puderam, ou não quiseram ajudar. Então eles acharam o seguinte: eu posso me rebelar contra a palavra e posso me dar bem, só que isso é fake. Eu posso me rebelar contra a palavra e as coisas vão dar certo. Para mim, depois, eu já comentei com vocês algumas coisas aqui na igreja, algumas vezes aqui na igreja. Nem tudo que você faz que dá certo, dá certo. E eles acharam, peraí, eu posso me rebelar contra a palavra, mas eu vou continuar tendo vida mansa. Não. Você sabe, o pecado, ele te dá sempre menos daquilo que te promete. Mas ele te cobra mais do que aquilo que você pode pagar.
O pecado, ele sempre nos dá menos daquilo que nos promete. Mas ele cobra mais caro do que aquilo que a gente pode pagar. Então a notícia era fake. Essa ideia de fake, ela não é recente. A primeira fake news aconteceu lá no Jardim do Éden. A primeira fake foi lá. Não, você pode comer que não vai acontecer nada. O que Deus falou não é verdade. Não é bem assim. A primeira fake foi lá. E Adão e Eva acreditaram. E na timeline, se nós fôssemos fazer uma timeline aí no Instagram, no Facebook, essas coisas todas, você vai perceber que essa notícia de fake diabólica, ela vem sendo recorrente na história da humanidade inteira. E as pessoas continuam acreditando. As pessoas continuam achando que eu vou fazer o que é errado e vai dar certo. E Jerusalém achou o seguinte: bom, eu posso me rebelar, eu posso esquecer a palavra, eu posso ser indiferente à palavra, que eu vou ter todo o suporte que eu preciso. A enganação. Ele diz: os nossos vizinhos nos enganaram. Nós tínhamos uma perspectiva em relação às coisas, e as coisas não funcionaram, as coisas não deram certo. E em nossos dias, esse publisher das fake news, eles ainda tentam enganar os homens, enganando, dizendo que eles podem cometer pecados sem sofrer quaisquer consequências nas suas vidas. Hoje, as pessoas ainda continuam sendo enganadas. Elas continuam achando que elas continuarão sendo aquilo que elas são, mesmo em sendo desobedientes ao Senhor. Queria lembrar você que Jesus, lá em capítulo 17 de João, ele disse: a palavra de Deus é a verdade. E é interessante, irmãos, como nós acabamos lutando por tantas coisas que não são verdade. É interessante como nós acabamos lutando por tantas coisas que não trazem vida para nós. João 14,6, texto conhecidíssimo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus dizendo que ele era a vida. Interessante, princípios básicos da palavra, que nós conhecemos, que nós entendemos, que nós conseguimos ler, mas que de alguma forma não ocupam a centralidade do coração da gente. Então a indiferença com a palavra, ela me leva a uma vida de decepção, ela me leva a uma vida de enganação. A desobediência com a palavra faz isso, a indiferença com a palavra faz isso. E talvez nós estejamos vivendo um tempo em que nós deveríamos ser muito mais incisivos no compartilhar e na pregação da palavra de Deus, para não sermos enganados. Terceira lição que a gente tira desse texto, está aí no versículo 19, a parte B. A indiferença com a palavra, ela me leva a uma vida de decepção. Olha que interessante aí o 19, a parte B. A parte A diz assim: chamei os meus amigos, mas eles me enganaram. É interessante falar amigos, né? Porque se o texto dissesse: eu chamei os meus vizinhos, eu chamei os meus colegas, né? Etimologicamente, colega, aquele que come junto. Eu chamei os meus companheiros, né? Etimologicamente, aquele que caminha junto. Eu chamei os meus conhecidos. Ele diz: não, eu chamei os meus amigos, aquele que ama. E eles me enganaram. Os meus amigos me enganaram. E aí no versículo, vê a segunda parte, a segunda parte diz: os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurar as suas forças. Veja que decepção. Eles saíram pelas ruas de Jerusalém buscando uma coisa, e eles encontraram outra. Eles saíram buscando vida, e eles encontraram morte. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu de você constituir uma família, tendo um projeto, um sonho, uma perspectiva, e acontece outra coisa? Já aconteceu com você ter o seu filho, consagra ele na barriga, consagra ele na igreja, e alguém chega para você, os irmãos que passam, que têm essa experiência: ah, eu tive um sonho, seu filho vai ser um obreiro, um missionário, vai ser um pastor. E aí quando passa o tempo, o seu filho, a sua filha é completamente contrário àquilo que disseram para você.
Não é decepcionante para nós quando nós saímos buscando vida e encontramos morte? Não é decepcionante? Eles estavam buscando força. E os sacerdotes sucumbiram, irmãos, eles morreram. Eles buscaram uma coisa e encontraram outra. Eles buscaram sucesso e encontraram fracasso. Buscavam vitória e encontraram derrota. Já aconteceu isso com você? Buscar uma coisa e encontrar outra coisa. Por você saber que você foi indiferente com a palavra de Deus. Por você saber isso, você entende isso. Eu fui indiferente com a palavra, eu estava imaginando uma coisa, eu achei que fosse dar certo. E aconteceu outra coisa, e deu outra coisa. A palavra de Deus, via de regra, no nosso coração, ela gera vida para a gente. E você transmitir vida é muito difícil. É por isso que normalmente os membros de igreja, eles preferem organização do que organismo. É muito mais fácil você participar da administração da igreja. É muito mais fácil você participar do ministério de louvor da igreja. É muito mais fácil você participar de um corpo diaconal. É muito mais fácil você participar de um coro. É muito mais fácil você participar de um grupo na cozinha que ajuda na cantina. Porque, em regra, para você participar disso, você não precisa ter vida. Em regra, você não precisa ter. Você vem para o ensaio do coro, ninguém sabe quem você é. Você vem para o ensaio do Ministério do Louvor, ninguém aqui pergunta, o que você acessou ontem? Onde é que você estava ontem? Como é que foi o seu namoro ontem? Como é que está a sua vida familiar, sexual lá com a sua esposa? Ninguém pergunta isso aqui. Ninguém pergunta isso no coro, ninguém pergunta isso em reunião de diretoria, em reunião de ninguém pergunta isso. Então passou-se o tempo e nós começamos a valorizar mais a organização do que o organismo. Porque no organismo você tem que transmitir vida. Porque organismo é olho no olho. Organismo é olho no olho, é eu com o Léo, é olho no olho. No organismo eu tenho que saber ouvir ele, tenho que falar o coração dele. No organismo eu tenho que ter conteúdo para ministrar no coração dele, coração de Davi. No corpo a corpo, ali no frente a frente, eu tenho que ter vida para passar a vida. Só que nada disso que a gente tem sentido se não houver vida e vida abundante na palavra do Senhor. Nós temos templo, nós temos um prédio, nós temos um estacionamento, nós temos um sítio de 19 hectares. Se nós todos morrermos, tudo isso que a gente tem não serve para nada. Nós morreremos e essa estrutura continuará aqui. Essa organização toda, essa estrutura toda, ela só tem sentido se tiverem pessoas vivas. Aí eu não estou falando de vida, fôlego de vida. Isso só tem sentido se houver vida espiritual. E aí eu quero que você pense no jardim da sua casa, naquela tela que você colocou lá, para a orquídea crescer, para a samambaia, não sei se samambaia cresce, aqueles negócios que crescem na parede, aquelas plantas lá, maracujá, o que você quiser. Você tira a vida, só fica a estrutura. Só que a estrutura, ela não tem significado, a organização não tem significado, não faz sentido para nós, se não tiver vida ali. Percebeu? Então, muitas vezes nós decepcionamos com a nossa organização, com a nossa igreja, com o nosso grupo, com a nossa família, porque nós procuramos uma coisa e nós encontramos outra. Mas, ao mesmo tempo, nós nos esquecemos ou negligenciamos esse aspecto de fazer com que a vida cristã ela tenha sentido para nós. A Thelma estava orando aqui e ela falou de investir na vida do outro. Logo mais, Isaías capítulo 58. Eu vou falar sobre isso, é o tema da reflexão. O sentido da vida, do viver outrocêntrico. O sentido de viver para o outro. Isaías 58, versículo 10.
o sentido de viver para o outro, o viver outrocêntrico, é isso. Então aquelas pessoas, elas saíram buscar vida, elas encontraram morte. Talvez porque durante muito tempo ficaram se preocupando com coisas que não poderiam alimentá-las genuinamente. Mas a indiferença com a palavra de Deus faz isso. É por isso que às vezes você vai pedir uma pessoa para orar, ela diz, eu não tenho condição de orar. Você vai pedir para ela abrir a Bíblia, ela não consegue ler a Bíblia. Você vai pedir para ela fazer um discipulado com uma pessoa, ela diz que não quer fazer, ela não quer fazer o discipulado. Porque isso dá trabalho. Porque isso dá trabalho. É aquela ideia da mulher que amamenta, que para alimentar o filho, ela precisa ter o leite nela, para poder saciar, alimentar, sustentar o outro. Essa é a ideia. Então, aqueles anciãos de Jerusalém, aqueles líderes da cidade, eles saíram procurando alimentos, eles saíram buscando comida, mas eles expiraram. Eles morreram, irmãos. Eles sucumbiram. Então a pergunta que eu e você temos de fazer aqui nessa manhã é se o que nós estamos buscando, se o que nós estamos querendo, tem gerado no nosso coração vida abundante. Coisa que nos vai fazer avançar para frente, avançar adiante. Isso a gente tem que se perguntar aqui. A gente tem que perguntar se nosso comprometimento com a palavra de Deus tem nos feito buscar coisas que perseveram, que permanecem, que geram vida. E aí você pode fazer isso, ou pensar isso em relação à sua organização na igreja, você pode pensar isso em relação ao seu casamento, você pode pensar isso em relação à sua família, você pode pensar isso em relação à criação de seus filhos. Percebeu? Então aquele pessoal de Jerusalém, eles buscaram vida, eles não encontraram. Eles não encontraram. Inevitável aqui nós não nos lembrarmos de Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Vocês conhecem o texto, vamos recitar o texto? O salário... Não, isso é Romanos, irmão. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo ele é leve. Então a indiferença com a palavra, irmãos, ao final gera para nós decepção. A indiferença com a palavra gera para nós enganação. A indiferença com a palavra, ela gera para nós escravidão. Mas o versículo 24 tem uma outra lição aí muito importante para nós. Muito importante para nós. A indiferença com a palavra, ela me leva a uma vida de perturbação. Está escrito aí, olha. Versículo 20. Olha, Senhor, é a cidade falando, porque estou angustiada, turbada está a minha alma, o meu coração transborda dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora a espada mata os filhos, em casa anda a morte. Interessante você ler até o final do versículo 22, o capítulo inteiro, e você perceber as expressões que Jeremias usa. Ele diz, a minha alma está angustiada, verso 20. A minha alma está turbada, verso 20. O meu coração transborda dentro de mim, verso 20. A minha rebeldia foi grave. Fora está a morte, em casa há morte também. Versículo 21, eu sofro humilhação pública. Versículo 21, eu não tenho consolo. Versículo 21, o inimigo sorri por saber da minha angústia. Verso 22, muitos são os meus suspiros. Verso 22, eu estou com o coração desfalecido. Veja, meus irmãos, que aquela indiferença com a palavra, aquela rebelião em relação à palavra de Deus, foi gerando uma série de coisas. Hoje, talvez se a versão fosse escrita hoje, eu diria assim, hoje eu estou com síndrome de, como é que fala? Da ansiedade que fala? Transtorno de ansiedade. Hoje eu estou depressivo. Hoje eu estou, sei lá, síndrome do pânico.
Talvez hoje, se fosse escrito, seria assim. Mas tudo começou porque houve uma rejeição da palavra de Deus. Tudo começou porque pensaram ou conjecturaram em viver consoante seus próprios desígnios. Tudo começou a turbação da alma, porque houve rebelião em relação à palavra. Você lembra do Salmo 42, versículo número 5? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Então não haveria para nós hoje, nesse tempo, meus amados, outra alternativa para a gente. Não há outra alternativa para nós, senão a de nos apegarmos à palavra de Deus, ensinarmos a palavra de Deus e ministrarmos a palavra de Deus aonde quer que nós estejamos. Não há outra alternativa para a gente. Não há mais, a gente não tem mais como. A gente não tem mais como negligenciar isso, esquecer isso. Não há mais como eu pensar em viver uma vida cristã sem um comprometimento ferrenho, sério, com a palavra de Deus. Então a indiferença, aquela coisa, eu posso negligenciar isso. E eu não vou sofrer consequências por essa razão. Eu falei assim, presta atenção que eu vou dizer para você. Essa pandemia, ela potencializou as coisas. Quem era crente de verdade, ficou mais crente. Quem estava vacilante na fé, ficou mais vacilante. Esse negócio todo que a gente está vivendo, ele tem potencializado as coisas. Se você tem jovens que são comprometidos com a palavra, eles se tornaram mais comprometidos. Se você tem casais que viviam mais juntos, em unidade, buscando ao Senhor, sendo fiéis ali um ao outro, vivendo um para o outro, talvez esse tempo tenha acirrado isso, tenha tornado isso mais forte. Mas esse tempo também revelou pessoas que dependiam do culto para ser crentes. Esse tempo revelou, irmãos, esse tempo revelou aonde estava o nosso coração. Segundo aquela pesquisa que eu falei do barco, mais de 18%, mas acho que se não 30%, já deixaram de assistir às programações virtuais porque se sentem entediadas. Escuta o que eu estou falando para você. Nós estamos caminhando para voltar àquela igreja lá de Atos 2, capítulo 46. A gente está caminhando para voltar a ser aquela igreja que se reunia de casa em casa, que dividia o pão juntos, que comia juntos. A gente está caminhando para voltar àquela igreja que era a igreja que se reunia de quando em quando, que havia talvez um ajuntamento esporádico lá. Então não há outra alternativa para nós hoje. Não tem outra alternativa para nós hoje. Não existe meio crente, irmãos. Não existe esse negócio de meio convertido. Não existe isso. Não existe esse negócio na vida cristã de estar em cima do muro. Não está em cima do muro, não. Ou ele está de um lado, ou ele está do outro. Percebeu? Então, se eu pudesse dar um conselho para você que está aí na sua casa, para os irmãos que estão aqui, para os jovens que estão encerrando aqui a programação do mês deles, se eu pudesse dar um conselho para você aí que é marido, que tem filho, que tem esposa, eu diria para você, querido, é hora de nós nos apegarmos à palavra do Senhor mais do que nunca. É a hora mais do que nunca que nós levarmos a palavra do Senhor a sério. Jeremias chegou na cidade, olhou aquela cidade e ele disse: Deus é justo. Deus é justo, porque eu me rebelei, nós nos rebelamos. E vocês conseguem ver a minha dor pela desobediência? Vocês conseguem ver a minha dor por causa da minha indiferença? Agora, olha o outro versículo, que é o da semana que vem. Não vos comove isso, a todos vós que passais pelo caminho? Considerai
e vede se a dor igual a minha que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Esse versículo aqui do capítulo 1 de Lamentações é Jesus falando. Vocês que passam, vocês conseguem ver dor igual a minha? Vocês conseguem olhar na minha face e ver a minha dor? Na estação número 8, lá na Via Dolorosa, segundo a tradição, Jesus encontra com uma mulher chamada Verônica. Verônica pega um lenço e limpa o rosto de Cristo. E a face de Cristo é copiada, impressa, imprimida, sei lá, naquele lenço. Você que passa, consegue ver sofrimento como o meu? Percebeu? Só que no caso de Cristo, era um sofrimento para a vida, para nós. Mas na fake do diabo era uma vergonha sem propósito, mas para nós com grande propósito. Amém, queridos? Então, se eu pudesse dar um conselho para você, vai para sua casa, volta para sua casa, vai ler a sua Bíblia, vai compartilhar da sua Bíblia. Se eu pudesse dizer uma coisa para você, liga para um irmão essa semana, visita ele, lê um capítulo da Bíblia com ele. Se você não está saindo de casa, manda um versículo bíblico para ele. A indiferença com a palavra me leva a uma vida de escravidão, de enganação, de decepção e de perturbação. Mas tem a vida pela palavra que gera vida genuína em nós. Amém, irmãos? Vamos orar? Queria orar por você, queria orar pela sua vida, queria agradecer a Deus por você, queria interceder. Talvez você se sinta distante da palavra de Deus. Talvez você se sinta distante da palavra de Deus. Talvez a palavra de Deus não tenha achado lugar no seu coração, na sua conduta diária. Talvez as pessoas tenham chegado perto de você e não tenham conseguido perceber essa vida que há em Cristo. Então talvez você possa fazer essa oração nessa manhã: Senhor, que eu não seja indiferente com a Tua palavra, que não haja no meu coração rebelião, Senhor, contra os princípios, contra as verdades, contra as lições da Sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós Te louvamos por essa manhã. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por todos os benefícios do Senhor em nosso favor. Muito obrigado por nós nos reunirmos aqui na Tua casa, Senhor. Muito obrigado por estarmos reunidos, Senhor, nas nossas casas e podemos ouvir a Tua palavra, Senhor. Oh, meu Pai, como a Tua palavra gera a vida do nosso coração. Quanto a Tua palavra, Senhor, nos sustenta. Quanto a Tua palavra nos anima, nos fortalece. Pai, o quanto nós nos constituímos mais fortes, nos sentimos mais fortes, Senhor, quando invocamos a Tua palavra sobre a nossa vida, Senhor, e confiamos nas promessas do Senhor, nos valores do Senhor, nos princípios do Senhor. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que essa vida, Senhor, que a Tua palavra dá para nós, que ela seja abundante aqui na nossa igreja, na nossa organização, que ela seja abundante, Senhor, dentro da nossa casa, no nosso casamento. Eu peço que a Tua palavra, Senhor, pela ação do Espírito Santo do Senhor, alcance o coração dos nossos filhos, das nossas crianças, Senhor, dos nossos bebês, Senhor. Eu peço que alcance o coração de cada casal, de cada idoso, de cada pessoa, Senhor. Que a nossa vida seja cheia, repleta, abundante, Senhor, da palavra do Senhor. Então, realmente, meu Deus, completa no nosso coração, nos nossos corações, a palavra santa do Senhor. Que possamos resistir, Senhor, e nos rebelarmos, Pai, contra a Tua palavra. Mas que a Sua palavra possa ser viva, possa ser eficaz, penetrante na nossa vida, e que o Senhor possa ser glorificado em nós, através da nossa obediência, através da nossa submissão, através da nossa sujeição à palavra do Senhor. Nós oramos com fé nessa manhã, Pai, suplicando Tua misericórdia e Tua graça sobre todos nós, no nome de Jesus. Amém.